Querido irmão, querida irmã, para esse quarto domingo do tempo comum, nesse dia 29 de janeiro, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus, capítulo 5, do versículo 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, proclamadas por Jesus no início de sua missão, as bem-aventuranças são o retrato do maior dos bem-aventurados, o próprio Jesus. E elas definem em que consiste o reino de Deus. O reino deste mundo, já o sabemos, está assentado na injustiça, com seus inevitáveis reflexos: opressão, ganância, egoísmo, falta de paz. O reino de Deus, ao invés, é formado por pessoas pobres, isto é, desapegadas dos bens terrenos, que põem sua total confiança em Deus. O reino de Deus exige a prática da justiça e a promoção da paz entre pessoas e povos. Esta escolha pode acarretar perseguições por parte dos que preferem manter um sistema corrupto e injusto. Mas na provação, quem escolhe e abraça o reino de Deus experimenta a verdadeira alegria e não desperdiça esforços. Pode contar com a recompensa divina. Querido irmão, querida irmã, a multidão segue Jesus vindo de todos os lados em busca de um alento, de uma esperança, de um sinal. Conhecedor do coração humano e da eternidade, Jesus chama de bem-aventurados aqueles que estavam à margem da dignidade. São felizes não por não possuírem o necessário, mas por terem o coração aberto para acolher um novo jeito de ser e de viver, que é o reino de Deus. O Filho de Deus apresenta uma nova escala de valores, bem diferente daquela alimentada pelo poder constituído. Inclusive, denomina de felizes aqueles que são perseguidos por causa do reino dos céus. Com Jesus, nenhuma tristeza é para sempre, nenhum mal é eterno. Viver a dinâmica das bem-aventuranças é estar aberto à ação de Deus. Querido irmão, querida irmã, a proposta para esse dia: ser e viver feliz por pertencer ao reino de Deus. Encerrando este momento, reze assim comigo. Ó Jesus Mestre, em sintonia com o reino de Deus estão os pobres no espírito, quem sofre as consequências por ser cristão e os que não se impõem pela violência, os sedentos de justiça e os misericordiosos e os puros de coração, quem promove a paz e os perseguidos por causa da justiça. Amém.
Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia deste quarto domingo do tempo comum, nesse dia 29 de janeiro, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, primeira leitura de Sofonias, capítulo 2, versículo 3, o capítulo 3, do versículo 12 a 13, tomar a segunda leitura, 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 26 a 31, o texto de Mateus, capítulo 5, de 1 a 12, rezar o Salmo 145. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura da profecia de Sofonias e a continuação da reflexão aplicada à vida. É uma reflexão assim abrangente, mas que vale a pena você dedicar tempo do seu domingo para a reflexão, para essa meditação. Buscai o Senhor, humildes da terra, que pondes em prática seus preceitos. Praticai a justiça, procurai a humildade. Achareis talvez um refúgio no dia da cólera do Senhor. E deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres. E no nome do Senhor porá sua esperança o resto de Israel. Eles não cometerão iniquidades, nem falarão mentiras. Não se encontrará em sua boca uma língua enganadora. Serão apacentados e repousarão, e ninguém os molestará. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a liturgia deste quarto domingo do tempo comum nos convida a refletir sobre a felicidade, um tema muito importante para todos, pois fomos criados para sermos felizes. O filósofo Aristóteles dizia que a felicidade é o fim último do homem. Mas, afinal, o que é a felicidade? Como Deus a vê e como nós a vemos? A liturgia de hoje mostra que o conceito teológico de felicidade não tem nada a ver com o que acreditamos ser a felicidade. Para muitos, felicidade é ter dinheiro, poder, beleza, status, sabedoria humana, etc. Já para Jesus, felicidade consiste em ser pobre em espírito, que significa, entre outras coisas, deixar-se guiar pelas coisas de Deus. Assim sendo, bem-aventurança é o sinônimo de felicidade. Se bem-aventurança é o sinônimo de felicidade, a liturgia de hoje indica o caminho para ser feliz, porque as bem-aventuranças fornecem pistas preciosas para obter o reino dos céus, a maior promessa da felicidade que alguém pode receber. É o que veremos nesta liturgia da palavra. Fomos criados para sermos felizes, mas infelizmente por não entender o que realmente é a felicidade, a busca desenfreada por ela faz com que o ser humano provoque a infelicidade de outros. Tudo isso porque a sociedade coloca como caminho para a felicidade o ter, o poder e os seus derivados. Para alcançar esses objetivos, provoca-se muito sofrimento e dor, oprimindo, subjugando e até matando pessoas. É o que vemos na primeira leitura do livro do profeta Sofonias. O profeta Sofonias escreve num contexto de exílio, isto é, de muito sofrimento, resultado da opressão dos poderosos sobre os fracos. Aqueles que cometiam iniquidades e falavam mentiras, cujas línguas eram enganadoras, seriam destituídos pela cólera do Senhor, diz o profeta. Sobrariam apenas os humildes da terra, os que colocavam em prática os preceitos de Deus, os que eram vítimas das injustiças. Restaria, portanto, apenas um punhado de gente pobre e humilde. É nesse resto de Israel que Deus depositará sua confiança e sua força. Estes, por sua vez, continuarão colocando a sua esperança em Deus, agindo conforme a vontade dele, com justiça, não cometendo iniquidades, como até então muitos vinham procedendo. Deus escolheu esse pequeno grupo de expoliados por um sistema opressor para reerguer seu povo. Eles serão apacentados e repousarão, diz o profeta, e ninguém os molestará.
Assim, Deus nos surpreende ao mostrar que a felicidade não consiste no poder e na riqueza, mas na prática da justiça. Não é possível ser feliz quando muitos são infelizes, ainda mais quando essa suposta felicidade foi obtida à custa da infelicidade de outros. O reino dos céus só será possível quando todos forem felizes e não apenas alguns. Para isso é preciso inverter a ordem das coisas, resgatando a dignidade dos pobres e os libertando de toda forma de opressão que provoca aflição, subalternidade, desigualdade, insensibilidade e todas as situações que degradam a vida. Em vista disso, Paulo, quando se dirige à comunidade de Corinto, uma comunidade formada por pessoas humildes, de pobres e letrados, anuncia que eles são os eleitos de Deus. Deus os escolheu para confundir aqueles que se achavam sábios. Estes, tidos como fracos, iriam confundir os fortes, aqueles a quem até então ninguém dava a menor importância, que eram esquecidos. Deus escolheu para mostrar quão inútil eram os que se acham importantes. Ninguém mais iria pisoteá-los, humilhá-los, porque Deus estava com eles. Aqueles que até então eram oprimidos e esquecidos, tidos como ignorantes, agora se tornaram sabedoria, justiça, santificação e libertação. Ninguém mais se gloriaria na riqueza, no poder ou na sabedoria humana, mas apenas no Senhor. Esse Deus que nos surpreende com seu amor, transformando as situações de morte em vida plena, não se cansando de fazer aliança conosco, vamos ver no Evangelho de hoje, na pessoa de Jesus, que se compadece da multidão que vive como ovelha sem pastor, propondo o caminho para a liberdade e a felicidade. Jesus sobe ao monte depois de ver a multidão em condições precárias. Ali ele irá promulgar a nova aliança, ensinando-a aos discípulos para que estes sejam multiplicadores dos seus ensinamentos. O conteúdo dessa aliança, que não consiste em um código de leis, mas no caminho para a felicidade, tem como princípio a inversão dos valores. Enquanto se acreditava que para ser feliz era preciso ter posses, Jesus afirma que são felizes os pobres em espírito, porque o reino de Deus lhes pertence. E não há maior motivo de felicidade do que ter o reino dos céus. Jesus não está falando de conformismo com a pobreza para obter na outra vida o reino, mas fala daqueles que pautam suas vidas em Deus e não em bens materiais. Aqueles que colocam Deus em primeiro lugar em suas vidas são pobres em espírito, não pobres de espírito, que é algo bem diferente. Uma vez que eles depositam toda a sua esperança unicamente em Deus, sua esperança não será vã. Assim, a primeira bem-aventurança contém todas as demais. É o imperativo que ordena o avanço, o seguir adiante na luta por um mundo mais justo, que um dia a conquista virá. É encorajamento daqueles que estão aflitos e que foram subjugados pelos opressores. Eles serão consolados e possuirão os que buscam, isto é, a terra. O que buscam, isto é, a terra. Esses pobres em espírito buscam incansavelmente a justiça, com fome e sede dela. Por essa razão verão a justiça acontecer. Os pobres em espírito são pessoas misericordiosas e puras de coração, e por essa razão obterão a misericórdia de Deus e conseguirão percebê-lo com mais facilidade que outros. Apesar de viverem em situações de sofrimento e ausência de paz, são promotoras da paz e por isso sentem Deus como um verdadeiro Pai que as ama e as protege. Mesmo perseguidas por causa da justiça, injuriadas e caluniadas, não perdem a esperança e confiam na chegada do reino que lhes pertence.
Estes são verdadeiramente felizes, porque já obtêm a maior de todas as recompensas, a participação na construção de um mundo onde reina Deus, onde o amor e a paz se abraçarão. Um reino onde a paz será fruto da justiça, não será um lugar fora deste mundo, como alguns imaginam, mas que começa aqui, quando se faz a vontade de Deus. E encerrando este momento, reze assim comigo: Pai, faze de mim um bem-aventurado, impedindo que se imiscuam em minha vida elementos contrários a teu divino querer. Amém.